Tem um aqui que é bacana também, o Bonzão fala, e que a gente pode ampliar para uma pergunta geral sobre questão de SAF, né? O Bonzão aqui pergunta: presidente, diante da possibilidade do QSI estar querendo um clube no Brasil, não seria interessante o Náutico procurar o grupo e apresentar um projeto? É uma das únicas que valem a pena. Sobre SAF também teve Beto do Ibura aqui perguntando se existe no interesse do Esporte da Sorte, por exemplo, também. Não, E veja, como tá também, né? E como tá eu acho que também. nem pode, tá? Eu acho que pela É legislação verdade. nem pode. Mas assim, sobre SAF, só rapidamente, veja, esse tema ele nunca saiu da pauta, tá, do executivo. Continua, é claro que teve aqueles momentos de maior avanço no sentido de debater. Eu já disse isso em outras oportunidades. Eu acho que o clube saiu maior sobre esse tema, porque agora o clube está mais maduro para discutir o que quer. A gente tem buscado, mas a gente precisa entender também o momento do mercado. E ampliar essa discussão. O SAF não é O mercado simplesmente chegar. esfriou, não foi? O mercado esfriou, não foi, Becker? Ninguém tá fazendo Esfriou muito. Teve não, uma né? primeira onda, uma segunda onda, esfriou. E eu costumo dizer o seguinte: o que é que está por trás da sigla SAF? Para mim, sigla SAF é capacidade de atrair investimento novo e uma gestão mais perene. Vamos debater o modelo. Entendeu? Agora, é preciso ter essa discussão e continua na pauta. A gente precisa trazer dinheiro novo para o Náutico. Precisa. Isso é uma questão de evolução do clube. Tem mais alguma, Cláudia, que tu sugere aqui? E então deixa eu seguir nesse assunto. Existem outras formas, Becker, de trazer esse dinheiro sem ser assim, porque o modelo de quando a gente fala SAF, a gente entende o quê? O que está passando no Santa Cruz, o que passou pelo Botafogo da Paraíba, o que passou Ferroviário do Ceará, que é você chega um cara, fica dono do clube, né? E você passa tudo para ele, a parte associativa se recolhe, né? Fica ali com a sede e tal, os esportes amadores. Mas existe outra forma de trazer esse dinheiro novo que você está dizendo assim, porque o clube talvez organicamente ele tenha dificuldade, né? Que é a discussão que a gente estava tendo da questão do orçamento, de como complementar o dinheiro do ano, de não cair para uma série C, de estar no patamar de ser um clube de série B que almeja ir para A. Porque me parece, e aí é algo até que a ficha tem que cair, que organicamente hoje, se nada for feito, tá? Se nada for feito, organicamente, é como se o Náutico fosse um clube de série B para série C. Eu Mas acho é que a isso, ficha, ó. Mas a é ficha isso. tem. E como buscar outras fontes de receita. Assim, fonte de receita que eu digo assim, não é um patrocinador pontual, Sim. não é. É dinheiro grande. É dinheiro grande. Algo que chega assim na casa dos milhões para poder dar um impacto e a gente sair de algum tipo de patamar. Porque se hoje eu estou dizendo que talvez organicamente o Náutico seja um clube de série B e série C, para que ele vá para o meio da B, para depois conseguir chegar no topo da B e almejar uma A, como é que a gente faz para poder buscar essa verba e que meio seria esse? Vamos lá, de dinheiro grande, tá? A gente tem a própria SAF, e aí tem vários modelos. Tem o modelo tradicional, Botafogo da Paraíba, etc. Que, como você diz, chega uma pessoa aqui, compra 90% e faz um aporte, aportes, etc. Que tem seus problemas e suas soluções, suas virtudes. O fato de ter dado certo ou errado em algum clube não significa que vai dar certo ou errado aqui no Náutico. A gente tem outro modelo, que é o modelo do Fortaleza, que é uma SAF própria, uma SAF interna, que foi concebida para ser definitiva. A gente tem uma variável uma variante desse modelo, que é o que a gente chama de SAF mezanino, que é uma SAF interna preparatória para uma SAF externa. Esse tipo de discussão já está acontecendo dentro do clube e com isso poderia vir aporte maior. Agora, a gente tem patrimônio imobiliário da sede, você fazer um projeto que gere uma receita recorrente mensal Que não é vender, elevada, né, Becker? Não que é não é vender, né? vender, que não é vender, é a gente construir uma arena e que essa arena ela seja como é feito no Allianz Parque. O modelo do Palmeiras, o Palmeiras fez isso. O Palmeiras tem um estádio parecido com o nosso, de tamanho, de história. E
achou um mecanismo, construiu uma arena. Isso traz uma série de benefícios. Eu acho que isso muda a autoestima do torcedor, isso muda o ambiente, a ambiência do clube. Para um pouco com isso de sempre puxando o clube para baixo, no comentário sempre ser pejorativo do próprio clube. Bruno, se me permite, existe um entendimento, eu converso muito com várias pessoas que fazem futebol lá no Ceará, que se comunicam com o futebol do Ceará, e existe um entendimento lá que o futebol cearense teve essa guinada, e é óbvio que teve, né, nos últimos 7 anos, tanto de Fortaleza quanto do Ceará, muito por causa do Castelão, de ter um Sim, estádio de Copa que possibilitou essa guinada inteira. Então, às vezes fica parecendo que estádio seria só uma questão de conforto, de você sair do antigo para algo mais moderno. Aí fica aquela discussão: ah, mas eu gosto de futebol raiz, ah, não, eu não gosto. Mas isso vai muito mais além do que ter um local menorzinho para sentar lá e assistir o jogo. Isso alavanca o clube, né? não tenha dúvida, não tenha dúvida. E é uma forma também de chegar dinheiro grande, dinheiro novo, entendeu? Você monetizar aquilo ali, é o que eu digo, Atos. Veja, a discussão não pode ser se tem que ter uma piscina e uma quadra. A discussão é qual é o equipamento moderno que monetize o clube, que comporte uma piscina e uma quadra. Se vai ser em cima, embaixo, do lado do outro, pouco importa. Importa que monetize. E que monetize que mude a ambiência do clube. Então, é uma forma, o centro de treinamento. Eu já disse isso, eu considero o centro de treinamento da rotatória para dentro. Aquilo da frente é uma área que o Náutico tem que dar acesso ao centro de treinamento. A gente precisa monetizar aquilo ali. Vai monetizar arrendando, vendendo. Aí, no caso do CT, eu já não acho absurdo se vier uma solução para venda de uma parte da área. E se vier alguém querendo comprar o CT todo e construir um outro CT para o Náutico? Porque isso não pode ser um tabu. Se isso gerar, aí o Náutico vai, de fato, tendo dinheiro grande para mudança de patamar. Organicamente não consegue, a não ser que a gente vá para bata na Série A. Tá? Mas, então, é esse tipo. Por exemplo, base. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Eu falei isso em reuniões do conselho. Mas veja, no cenário que o Náutico vem há anos, não adianta. Veja, a gente vai estar discutindo e não vai conseguir evoluir com a base do clube, porque o Náutico não tem capacidade de investimento. E não vai ter capacidade de investimento colocando R$ 2 no ingresso a mais do jogo para destinar para a base. Isso não vai mudar o patamar da base do clube. Agora, por que a gente não pensa no modelo diferente da base? Por que a gente não pensa no modelo de ter um investidor? E isso eu estou dizendo aqui a vocês, e a quem está nos assistindo, mas disse o conselho e de fato isso está na mesa do clube. Por que a gente não pensa no modelo de ter um grupo de investidor para a base? Não é para o cara comprar a base, mas ele vai ter, durante o período de X anos, a obrigação de investir tantos milhões na base. E como é que ele vai ter o retorno? Ele vai ter lá as metas atingidas, o investimento inicial. É como se fosse, entre aspas e com várias aspas, uma SAF da base. Aí a gente vai mudar o patamar da base e aí a gente vai conseguir vender, de fato, vender atletas de uma forma recorrente. É um outro caminho. Leva tempo, leva tempo. Talvez eu não consiga ver isso na minha gestão até o final de 2027. Mas por que não já plantar semente, já começar a debater, já preparar os documentos que são necessários, já levar para uma aprovação do conselho? É isso que a gente está se propondo. O Becker, tem uma mensagem de João Mori que foi até sobre isso da base, que você já respondeu um pouco. Ele pergunta, na verdade, quais os avanços da sua gestão sobre a base, né? Quando o Náutico vai revelar e vender jogadores igual o Sport faz. E aí eu queria me dar a pergunta sobre o Náutico que emprestou alguns jogadores, né? Talicinho, Caion, Cauã Maranhão, vice-artilheiro da Série D. Já chegou alguma sondagem, proposta por esses jogadores que estão no mercado, estão se destacando? Não, ainda não. De fato, a gente tem, que eu me lembro aqui, tem Felipe Santana, Talicinho, Caion, Rodrigo Cauã Leal também, né? Maranhão, Leal, tem Léo Goleiro. A gente tem atletas ainda da base que a gente tem parceria, então a gente tem atleta, se eu não me engano, no Botafogo. Tem atleta aqui, Dudu, que foi vendido para São Paulo, mas a gente tem um percentual ainda. Então, assim, tem vários atletas. A questão da base, o que é que evoluiu dentro do que o mercado exige, era para a gente ter evoluído muito mais. Mas a gente esbarra em tudo isso que nós conversamos aqui. E aqui não é desculpa da gente, não, tá? Eu, enquanto presidente do clube, eu tenho que trabalhar todo dia para que a gente evolua o quanto antes.
Agora, a questão de trazer o cenário. A gente evoluiu muito na parte administrativa, questão de contrato, mapeamento do quem é jogador, qual é do clube, contrato de formação, manter a questão do selo formador, de todos terem contrato. A gente evoluiu da questão dos profissionais trabalhando na base, questão da estrutura da base. Teve evolução na questão da estrutura física, de fato, do prédio, da montagem das comissões. Agora, repito, está muito distante do que o mercado entende como mínimo exigível. A gente só vai conseguir revelar atletas com uma recorrência maior, em valores mais altos, quando a gente conseguir atingir esse nível de infraestrutura. Se não, até conseguir, vai ser uma venda ou várias vendas no valor menor, ou uma que vai estourar por um cenário ali específico. Mas de forma recorrente, como vários clubes fazem, a gente primeiro tem que dar da estrutura. E aí a discussão passa a ser o seguinte: é o que eu digo. Eu vejo muita crítica quando o Náutico sai numa segunda, terceira fase, ou na primeira fase, muitas vezes, da Copinha. O papel do Náutico da Copinha não é ser campeão, não. A gente não consegue, não. Para a gente conseguir avançar, a gente precisa ter estrutura. Então, é esse tipo de discussão, entendeu? Que precisa ter no clube. E na base, a mesma coisa. Se tiver que, por exemplo, se eu tiver que extinguir o Sub-13 para que seja canalizado o recurso, extinguir, vou utilizar a palavra correta, suspender o Sub-13, para que temporariamente o custo do Sub-13 seja canalizado para a infraestrutura, a gente vai fazer, para poder ter a infraestrutura mínima que o mercado exige para voltar com o Sub-13. A soma de todas essas questões é que vai fazer o Náutico subir. Ah, por que não fez até hoje? Porque a gente não conseguiu por deficiência nossa e porque, repito, numa Série C o clube pensa 100% do dia em sair dela. Agora a gente leva essa discussão para as instâncias, para o conselho e eventualmente para a Assembleia Geral do Sócio. Quem vai ser o técnico do Sub-20 no lugar de Miolo? Eu acho que sai amanhã o nome. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Dá um spoiler aí. Ô, Becker, vai ser difícil substituir Edson Miolo, porque, assim, com todo respeito ao profissional, eu não sabia das competências dele, e eu estava vendo 45 minutos do meu amigo Fred Figueroa, e ele passou informação, veja só, eu fiquei perplexo, que ele disse que a esperança interna do esporte é no impacto que Edson Miolo vai dar nos treinamentos. Diz que foi o melhor treinamento que o esporte fez no ano, foi quando o Edson Miolo chegou lá. Que ativo a gente tinha, a gente acabou perdendo, né? Assim, que ele tenha sucesso na carreira dele, mas eu não sabia que era uma joia que a gente tinha, o grande Edson Miolo, né? Que Às depois eu fui vezes, pesquisar, talvez Fred tenha visto só os melhores momentos do treino, né? depois eu fui pesquisar e eu descobri que, na verdade, Edson Miolo já tinha sido treinador do Sub-20 do Náutico antes de passagem dele com o Márcio Goiano. Acho que em 2014, parece. Então, Edson Miolo já tem uma história aí grande no Náutico. Ó, O Becker Rodrigo tentando Kerley, não comentar nada. o Rodrigo Kerley, ele mandou aqui. A SAF da base é muito parecida com o meu projeto. O executivo estaria disponível para ceder poderes de veto para esse grupo que vai investir em todo o clube? Quando teremos, de fato, cronogramas para esses projetos, incluindo a reforma do estatuto? Vamos lá. Veja, a questão de poder de veto, dentro de uma lógica, eu não vejo problema. Agora, depende como é que vai ser esse veto, qual é o cenário, qual é o motivo desse veto. O veto por si só, não vejo problema, não. Eu não vejo problema. A questão eu acho que o Rodrigo colocou aí, que é um projeto parecido com ele. Rodrigo, o clube está à disposição para recebê-lo, como recebe qualquer um. Eu lembro que numa live que eu participei aqui do TimbuCast, em dezembro, Gilberto Cabaz também colocou uma mensagem e tal. O Gilberto Cabaz foi recebido no executivo do clube 2, 3 vezes. Teve uma reunião 10 dias atrás com o comercial do clube. A minha função de presidente, independente de qualquer outra coisa, é receber os alvirrubros. Eu sou o presidente do clube que pertence aos alvirrubros.
Então, se é um projeto, se quer apresentar um projeto dentro de uma discussão válida, de uma discussão que pensa no clube, o clube está à disposição, eu estou à disposição, sentar, escutar e a gente tentar construir. A questão do cronograma disso, já existe um grupo de trabalho que foi montado, isso foi dito na reunião do conselho também, que tem a participação de representante do executivo, representante do deliberativo, para a gente avançar justamente com essas pautas do cronograma. Nós tivemos um almoço na sexta-feira para tratar especificamente desses cronogramas e a gente poder apresentar esse trabalho construído por esse grupo de trabalho. E a questão do estatuto é um cronograma que é do conselho, tá? Aí no executivo não tem poder sobre definir esse cronograma. O que o executivo fez foi provocado pelo Conselho Deliberativo, uma reunião que eu participei, com membros da Comissão de Reforma do Estatuto, e as sugestões que eu sugeri, sob o ponto de vista da experiência no Executivo, de destravar algumas questões do dia a dia que deixam a atividade do Executivo mais célere. Agora, a pauta é do Conselho. Eu acho que é imprescindível que se ande com isso. Eu, repito, sugeri, li, e acho que esse formato novo que está se pretendendo do Estatuto, ele pode não ser o ideal, o ideal não, o perfeito, mas se avança muito. Inclusive, por exemplo, da questão de gerir o clube. Deixa de ser só o presidente e passa a ser um conselho com 3 pessoas, o presidente mais 2. Eu acho que isso amplia a capacidade de gerir o clube, tira das costas de um presidente só esse peso. Alguns aguentam, alguns sabem conviver, outros eventualmente podem não. Então a gente tira esse peso. Eu acho que é interessantíssimo essa proposta sendo no estatuto. Eu não me recordo aqui se fala em remuneração ou não, mas eu acho que tem que ser remunerado para ter essa dedicação exclusiva. Eu consigo me dedicar hoje quase que exclusivamente ao clube. Pode ser que venha um presidente que não possa. Então, é uma questão que pesa também, essa questão financeira. Enfim, mas é isso. Respondendo ao Rodrigo, é isso. Se tem um projeto, apresenta para a gente, como o Cabaz apresentou, como vários outros alvirrubos chegam e apresentam. E o que eu posso aqui garantir é que qualquer projeto vai ser recebido e analisado. Se vai ser aprovado e colocado em prática, aí não depende só de mim, depende do próprio projeto e das instâncias do clube.